Seja muito bem-vindo, você que por alguma razão veio parar aqui nessa live de sábado. Vamos dar continuidade nesse projeto e fazer um estudo bíblico. Por que estudar a Bíblia, Carboni? Porque você vai ter muitos dividendos, muitos lucros, muitos benefícios ao entender um pouco melhor muitas áreas da Bíblia, áreas polêmicas ou áreas mais simples, tá? E hoje, para variar, né, vamos falar sobre um pouco de polêmica, né? Então vamos falar sobre Davi. Davi é um herói da Bíblia. Davi é um cara muito massa. Ele é tão massa que ele é considerado o homem segundo o coração de Deus. Então, o que acontece? Quando a gente vai falar sobre Davi, a gente, de certo modo, tem esse certo temor, né? Porque Davi é tão herói que a bandeira de Israel, ela tem um símbolo chamado Estrela de Davi. E toda a questão da história retratada de Davi, inclusive tem registros históricos comprovando a existência de Davi, tudo isso remete ao quê? A um herói e ao símbolo que Davi representa. Só que Davi não foi perfeito, ele foi quase perfeito, né? Não dá para ser 100% perfeito, porque esse cargo, digamos assim, essa vaga, já havia sido ocupada por Jesus. Mas por que Davi fez o que fez? Tanto a questão positiva, quanto a questão um pouco mais negativa, que manchou, digamos assim, a moral de Davi com a galerinha de Israel naquela época e também em relação a Deus. Você já deve ter ouvido falar que Davi matou Golias, que Davi era brabo demais, que estrupiava urso, leão e cuidava das ovelhas dele, que Davi teve uma infância difícil, que o pai dele o desprezava, que os irmãos o desprezavam também. Mas aí chegou um carinha lá, um profeta, tá? E resolveu ungir Davi. Ou seja, o que é isso? É como se estivesse transmitindo uma espécie de título ou uma energia espiritual que deixasse bem claro para o mundo espiritual essa transferência de honra e responsabilidade, mas também o papel do profeta foi deixar isso bem claro para que as pessoas no mundo dos humanos, no mundo da carne, entendessem essa transferência de honra e responsabilidade. Então, quando o profeta ungiu Davi, qual que foi o objetivo? Bom, você vai ser o manda-chuva da parada, você vai mandar aqui nesse rolê, você vai ser rei. Legal. Só que já tinha um rei que era titular na ocasião, que era o tal do Saul. E aí teve um monte, as crônicas de Davi versus Saul e tudo mais. Não é o mérito aqui desse vídeo hoje, tá? Mas a questão é bem da hora e Davi ganhou muita moral com Deus porque Davi agiu de maneira muito humilde e muito respeitosa. Como assim? Davi respeitou a honraria que Deus havia colocado sobre Saul. E não ousou matar Saul, nem quando Saul estava defecando na caverna. Nossa senhora, como assim? Tá lá nas crônicas, depois você lê lá bonitinho e você vai entender. Davi pegou Saul literalmente de calça arriada, defecando na caverna, e tava lá assim, nossa mano, eu vou pegar só a orlazinha lá da veste do cara pra mostrar o quão bonzão eu sou. Mas aí depois Davi se arrependeu, e aí foi diante de Saul e tudo mais, e aí gerou toda aquela comoção, e nossa, que moral que o cara tem, como ele é respeitoso, como ele honra, beleza, coisa e tal. Mas aí depois de um tempo, né, depois de Davi já tá benzão na fita, dele já ter sido coroado rei e tudo mais, Davi acabou ficando no seu palácio, enquanto o seu exército foi pra guerra. E Davi era um cara, bicho, que pensa numa potência que é como se fosse uma ogiva nuclear. Então qualquer faísquinha, bum. E Davi estava, digamos assim, pensa comigo, isso não é falado explicitamente na Bíblia, mas vamos fazer um exercício de lógica aqui. O cara, ele quase foi para a guerra, tá? Acabou não indo. Então o versículo, para você que quiser acompanhar, é 2 Samuel, ou seja, 2 Samuel, capítulo 11, tá? O famigerado capítulo 11. E aí assim, começa versículo 1. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel.
Todo mundo, vai todo mundo para a guerra. Tá bom. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Legal, os inimigos. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Primeira pergunta que eu gostaria que você fizesse é por quê? Tá? Quando você vai estudar a Bíblia, pergunte por quê. Qual que é o pressuposto? A Bíblia é a palavra de Deus, correto? Correto. A Bíblia é a verdade, correto? Correto. Mas você não entende toda a verdade. Então, para você aumentar o seu entendimento, pergunte-se por quê e aí você vai fazendo o seu estudo conforme for o seu próprio ritmo. Mas assim, por que Davi permaneceu em Jerusalém? Será que Davi estava com medo? Será que Davi estava com ambição? Será que Davi estava entediado? Vai vendo como é que vai se desenvolver. Versículo 2. Uma tarde Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Vou dar uma voltinha. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho. E aí ele mandou alguém saber quem era ela. Tipo, o cara é rei, né? Viu lá a formosura e falou, eu quero. Provavelmente deve ter pensado então assim, mas com decoro, aquela coisa toda, manda lá um servo para saber quem é essa mulher. E aí acabaram dizendo para ele, olha, é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Hitita. Então, na antiguidade a galera tinha esse costume de explicar quem a pessoa era filho. Hoje em dia não tem mais esse hábito, mas tudo bem. E aí, e mulher de Urias, o Hitita. Ou seja, a mulher é casada, tá? Aí, o que seria ideal? Davi falar assim, então tá bom, então tchau, então é melhor eu voltar para a guerra. Então ou eu volto para a cama e vou dormir, ou eu faço qualquer coisa, se é que você me entende, mas mesmo qualquer coisa que não tenha a ver com isso, tá? Mas o que Davi fez? Davi mandou que a trouxessem para ele. E aí ele se deitou com ela, ou seja, rolou. E aí ela havia acabado de se purificar, segundo está aqui o versículo, da impureza da sua menstruação, versículo 4. Depois voltou para casa. Beleza, então o que aconteceu? Davi chamou a Batseba, vem! E aí Batseba foi. Por que Batseba foi? É o rei que está chamando. Então, imagina você falar não para o rei, né? Ela foi e aí rolou um rally-rola. Fala, Diego, seja muito bem-vindo, meu jovem. Mais uma live aqui de estudos, fique à vontade. Aí o que aconteceu? Ela engravidou. Uai, que esquisito, né? Mesmo depois da menstruação engravidar, mas tudo bem, tá bom. E aí ela mandou um recado a Davi dizendo que estava grávida. Davi, você fez aquele negocinho lá comigo? Então, tá aqui a conta. A conta é o seu filho. E aí, em face disso, Davi percebeu, grila, mandou mensagem a Joabe, envie-me Urias o Hitita, e aí Joabe o enviou. Ou seja, o Urias, que era o esposo dela, voltou da guerra e foi lá para o palácio do Davi. E aí o que poderia acontecer, que já estragou o rolê, mas o que poderia acontecer para não ficar tão ruim assim? Segundo a cabeça de Davi, vou mandar Urias para ficar com a mulher dele, aí eles vão criar lá o filho e beleza. Aí Urias chegou, aí Davi, né, deu aquela quebradinha de gelo, como é que tá Joabe, os soldados e tal, então tá bom, legal. Vai descansar um pouquinho, meu jovem, vai lá, Urias, vai para a sua casa. E aí Urias, tá bom, saiu, e o rei ainda mandou um presente, mas só que o que aconteceu? Aí Urias demonstrou o quê? Uma pureza e uma retidão de coração. E ele ficou deitado na entrada do palácio, e não foi para casa. Por quê que Urias fez isso? Depois ele mesmo explica, ele não poderia se conformar em ir para casa descansar enquanto seus companheiros, os seus irmãos estavam morrendo. Os seus irmãos da própria tribo de Israel estavam lá morrendo, estavam se sacrificando, estavam numa guerra. Então imagina o dever de Urias, a honra e responsabilidade de Urias em ficar de boa em casa, lembrando que ontem ou outro dia eles estavam lá na guerra. Então ele não voltou para a casa dele. E aí
Davi ficou sabendo disso. Ó, Urias não voltou, hein? Ficou aí na porta do palácio e tal. E agora? E aí, voltou Urias para Davi. Aí Davi perguntou: Ô Urião, depois da vontade que você fez, ou melhor, da viagem que você fez, por que você não foi para casa? Por que você não voltou para sua casa? Aí Urias respondeu: a arca. E aí, alguns capítulos anteriores, eles têm a treta com a arca da aliança e tudo mais e tal. Isso é conversa para outro vídeo. E os homens de Israel e de Judá repousam em tendas. Ou seja, a arca é uma parada muito importante. Pensa que é tipo, mano, uma fonte de ouro, sacou? Sai ouro líquido ali o tempo todo, tamanha importância. Então, e a manifestação de Deus através da arca, coisa toda. E os homens de Israel e de Judá repousam em tendas. Eles estão em tendas, em condições precárias. O meu senhor Joabe e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Como eu poderia ir para casa para comer, beber e deitar-me com minha mulher? E aí, nesse contexto, o que Urias está respondendo? Olha, cara, meus camaradas estão passando em perrengue demais da conta. Como é que eu vou para casa curtir se os meus irmãos estão se lascando? E aí, versículo 11. O Urias diga o seguinte: juro por teu nome e por tua vida que não farei uma coisa dessas. Aí Davi começou a ficar tenso, começou a ficar nervoso. E aí Davi lhe disse: fica aqui mais um dia, amanhã eu mandarei de volta, hein? Aí Urias tá bom. Mas no dia seguinte, Davi o convidou para comer e beber e o embriagou. Opa, peraí. Depois você vai ver, e se você ver no hebraico, vai dar para entender um pouquinho melhor. Quando Davi faz a cagada, e aí Natan, que é um profeta de Deus, vai explicar para Davi, de forma assim, falando sem falar, ele vai falar que o que levou Davi a cometer aquela cagada toda foi o quê? Foi um viajante faminto. Um viajante faminto. Isso representa o quê? Na prática, vamos traduzir o que o profeta falou? Vamos. Um viajante faminto representa influências espirituais. Você tem, segundo o livro dos Espíritos, uma categoria de espíritos chamados de espíritos famintos. Você tem espíritos famintos, você tem espíritos zombeteiros, escarnecedores e por aí vai. Aí os chamados, segundo a nomenclatura kardecista, espíritos impuros, em processo de purificação e finalmente os puros, tá? Então, na Bíblia, você tem a analogia ou a alegoria que Natan utilizou para falar com Davi foi o seguinte: cara, você tinha um viajante faminto, e ao invés de você dar como oferenda algo seu, você deu algo de outra pessoa. E é bom que você que está assistindo esse vídeo aqui entenda que, quer você goste ou não, existem essas influências espirituais. E existem espíritos famintos. Famintos de quê, velho? Se o cara é um espírito, o que ele vai comer? Muito simples, ele vai comer emoções, ele vai comer sentimentos. E aí você pensa, não, mas isso é demais para minha mente aceitar. Então tá bom, fica vivendo na Matrix aí, não tem problema nenhum. Agora, você que quer entender como é que o jogo funciona, e não para necessariamente quebrar o jogo ou para se opor ao jogo, é só para você ter consciência. E já que você está nesse rolê, você tendo esse conhecimento, você usa isso a seu favor. Ninguém está falando para você, por exemplo, deixar de se alimentar, mas você se alimentar de maneira nutritiva. A mesma coisa. Então, nesse caso, Davi, ao invés de entregar algo que era seu, entregou algo de outra pessoa. Ou seja, segundo a nomenclatura bíblica, o que isso representa? O pecado da avareza. Opa! Pecado da avareza, o que é? Avareza. O que é avareza? É o medo. Medo. Medo de perder, entre aspas, o que é, entre aspas, de novo, seu. Lascou. Davi não era um cara que respeitava demais a Deus. Não, tudo é pelo Senhor, tudo é pelo Senhor. Aí você vai vendo, mas se é tudo do Senhor, por que você não deu algo seu? Vamos seguir essa linha de raciocínio para um espírito faminto. Por que ao invés de
que o espírito faminto queria? Conexão emocional, através do sexo. Mas aí Davi, ao invés de ter relações com as, sei lá quantas concubinas que ele tinha, com a esposa dele e tudo mais, ele resolveu pegar uma outra mulher. Já não bastava ele ter várias, mas ele queria outra. E aí isso acabou passando para Salomão e aí deu uma desgraça imensa para a linhagem. Mas tá bom. E aí você, vendo os estudos anteriores de Jeremias, a prostituição de Israel continuou batendo, mesmo na linhagem de Davi, mesmo no próprio Davi. Que droga, né? Agora, por que que o cara não deu conta de canalizar isso? Então, porque lá no fundo, lá nas últimas camadas subconscientes, e isso aqui é apenas uma especulação, tá bom? Mas pega o que serve para você. O cara achou que era dele, e não de Deus. O cara achou que o que ele tinha recebido era dado ao invés de emprestado. Aí você se lasca. Sabe quando alguém te empresta alguma coisa? Imagina assim, um cara fala assim, ô, você estaciona no meu carro lá, por gentileza? Ele te empresta o carro dele. Imagina se você, hipoteticamente manobrista, você pegar o carro e começar a sair andando como se o carro fosse seu. Mas aí tem lá a documentação do carro e tudo mais, que atribui a verdadeira posse do carro, que não é sua, é de outra pessoa. Então tudo aquilo que Deus deu para Davi, e da mesma forma tudo aquilo que Deus dá para qualquer pessoa, não é posse da pessoa, é emprestado para a pessoa, o teu corpo é emprestado. As tuas posses, as tuas conquistas são emprestadas. E aí que tá, à medida que você vai acumulando mais conquistas, a ilusão se torna mais potente. Aí você acha que na verdade aquilo é seu, quando na verdade só foi emprestado mais. E se você sabe que foi emprestado, a gente costuma ter muitas vezes mais cuidado com o que é dos outros do que com o que é nosso. Sabe aquela história assim, meu, tudo bem, o que é meu, tá bom, eu me viro, eu não preciso ter tanto cuidado assim, mas pô, é de outra pessoa, então eu vou tratar com muito cuidado. A gente costuma se comportar mais, na maioria dos casos, quando a gente é visita na casa dos outros, e não na nossa própria casa. Nossa própria casa a gente tá nem aí, mano, a gente vai de qualquer jeito, por quê? Porque é a nossa casa. Agora, quando é na casa de outra pessoa, você não é posse, digamos assim, integrante daquele lugar. Então você se comporta melhor. Você cuida mais daquilo que não é seu, via de regra. E aí o que aconteceu? Davi não cuidou do que era dele e preferiu dar o que não era dele para satisfazer essa fome, tá? E aí, mas vamos... O buraco é muito embaixo, tá bom? O pecado de Davi é bem brabo. Então vamos destrinchar isso daqui o máximo que der. Vamos lá. Davi falou assim, olha, pro Urias, né, voltando ali para a história. Fica aqui mais um dia, amanhã eu te mando de volta. Ah, tá bom. Aí Davi convidou o cara para comer e beber e o embriagou. E por que eu fiz essa tangente falando de espírito? Embriagar tem a ver com o que a Bíblia chama de potestades. E o que Kardec e Companhia Limitada chamam de quê? De classes espirituais ou classes de espíritos. Você tem uma estrutura organizada de espíritos que operam segundo a logística emocional, a logística energética de tudo aquilo que é sentido segundo uma série de coisas. Drogas, bebida, abandono, rejeição, escassez. Tudo isso produz emoções em quem sente essas emoções. Essas emoções vão alimentando essas potestades e as sub-hierarquias, no caso, dessas potestades. E no caso, o embriagamento ou a embriaguez tem uma potestade associada a isso. Ou uma ou mais, digamos assim. Então, olha só, já é um indício, já é uma pista que a gente tem, percebendo assim, pô, o cara não tá na retidão suprema, né? A Bíblia ela não condena você beber vinho. Não é pecado. Segundo a Bíblia, você beber vinho. Tudo bem. Até porque tem gente que tá tão lascada que você, em Provérbios até fala assim, pô, a cachaça, a bebida forte e tal, é para quem tá lascado na vida. Agora, uma coisa é não condenar, outra coisa é encorajar. Tudo posso, nem tudo me convém. Então, quando você vê a questão de embriagar, presta atenção e toma cuidado. Por quê? Porque em Jeremias mesmo vai falar que Babilônia era uma taça de ouro nas mãos do Senhor.
mas se corrompeu. E aí vai associar o quê? O embriagamento ao orgulho, à soberba. Então, na conotação bíblica, essa questão do embriagar-se está associado ao quê? Ao orgulho. Orgulho. E aí, Davi embriagou Urias, ou seja, já não bastasse se embriagar, mas quis embriagar outra pessoa. Você acha que Deus vai gostar de você perverter o caminho de outra pessoa? Que também é filho de Deus? Então, tem algumas coisas que Deus odeia e uma que Deus abomina. Aquele que semeia contendas entre os irmãos, Deus abomina isso. Por quê? Porque é a divisão em relação à união natural que você tem quando está conectado na fonte. Então, Davi embriagou o cara, já é espiritualmente considerado uma transgressão. Então já tem lá a multinha associada e tal. Aí à tarde, Urias saiu para dormir em sua esteira, onde os guardas de seu senhor dormiam. E não foi para casa, mesmo bêbado. Aí o que acontece? Urias vai ganhar o quê? Vai ganhar moral. Ó, mesmo bêbado, o cara, né? Porque quando a pessoa tá bêbada, ela começa a ficar loucona e tal, e desinibida. Mesmo desinibido, o cara não foi para casa. Ele poderia ter ido para casa, poderia ter ido carcar a mulher dele, poderia ter ido comer e beber. Não foi. Ele continuou leal, ele continuou fiel. Beleza? Aí, Davi enviou uma carta. Davi viu que, mesmo embriagando esse cara, ele não vai comer a mulher dele, ele não vai voltar para a mulher dele. Lascou. Vou ter que me livrar do cara. E aí Davi escreveu a cartinha a Joabe, por meio de Urias. Isso é espetacular, né? Urias, se ele fosse malandro, digamos assim, ele poderia ter aberto a carta e lido. E poderia ter dado os rolezinhos dele lá para depois selar a carta de novo e fingir que nada tinha acontecido. Mas Urias foi fiel até a morte. O que estava escrito na carta? Ponha Urias na linha de frente e deixe onde o combate estiver mais violento para que ele seja ferido e morra. E aí o Davi entregou a carta para quem? Para o próprio Urias entregar para Joabe, que era o capitão. Então imagina só você vai lá, você faz um rolê com o seu rei, você toma umas com ele e tal. Ah, então tá bom. Então volta lá para a linha de frente, já que você não quer ir para casa. Entrega essa cartinha aqui pro seu comandante, seu capitão. Ah, então tá bom. Aí ele foi. E ele foi tão leal, tão íntegro, tão honesto, que ele não leu o conteúdo da carta. Porque se ele tivesse lido, mano, apaga esse negócio, queima a carta e volta simplesmente e acabou. E preservaria a própria vida. Mas não, ele pegou e entregou a carta. Resultado. Versículo 16. 2 Samuel, capítulo 11, versículo 16. Como Joabe tinha cercado a cidade, colocou Urias no lugar onde sabia que os inimigos eram mais fortes. Resultado, morreu. Tá? Alguns dos oficiais da guarda de Davi morreram e morreu também Urias o Hitita. Olha só. Davi agora tem sangue de quem? Dos guardas e também do Urias. Aí Joabe enviou a Davi um relatório completo, falando assim, olha... não sei o que e tal, acabaram de apresentar esse relatório, pode ser que o rei fique muito indignado e lhe pergunte, por que vocês... Então Joabe já sacou o rolê, ele já sacou que Davi queria se livrar do cara, mas aí, olha a inteligência, a perspicácia do Joabe, talvez essa carta seja lida, então eu vou escrever de tal maneira, que se for lida, não vai ser mal interpretada, então pode ser que o rei fique muito indignado com esse relatório. Por que o rei ficaria muito indignado? Porque morreu os meus guardas e morreu Urias e eles se aproximaram demais da cidade. Pô, a inteligência básica militar fala que, se você se aproximar muito de uma cidade murada, você vai perder muito mais soldados do que ganhar. Então não adianta. E aí Joabe teve essa perspicácia. Olha só, pode ser que o rei fique muito indignado e lhe pergunte, por que vocês se aproximaram tanto da cidade para combater? Não sabiam que eles atirariam flechas da muralha? Em Tebes, quem matou Abimeleque, filho de Jerubeste? Não foi uma mulher que da muralha tirou uma pedra de moinho e morreu? Por que vocês se aproximaram tanto da muralha? Se ele perguntar isso, diga-lhe, e morreu também o teu servo Urias o Hitita.
Então, olha a sagacidade do Joabeira ao escrever a carta. Então, beleza, olha, o rei vai ficar indignado. Não, não poderia ter feito isso e tudo mais, mas infelizmente aconteceu e morreu Urias. Sendo que o Davi falou assim, mata Urias, basicamente. Aí o mensageiro partiu, ao chegar, contou a Davi tudo que Joabe lhe havia mandado falar, dizendo, ele sobre já, blá, 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 e morreu teu servo Urias. Tá bom. E aí Davi mandou um mensageiro dizer a Joabe, não fique preocupado com isso, pois aí, olha só, a cagada de Davi, só vai piorando a cagada. Não fique preocupado, vamos lá, versículo 25. Davi mandou o mensageiro dizer a Joabe, não fique preocupado com isso, pois a espada não escolhe a quem devorar. E aí você tem devorador como uma espécie de alcunha de entidade espiritual negativa. Aí o que o Davi fala? Já surrogado, ou seja, já, digamos assim, o que é surrogado? Né? É você se dobrar, é você se humilhar e você acabar obedecendo. Tá? Surrogado é o quê? Obedecendo o quê? Hierarquia espiritual negativa. Olha a narrativa. Então, o que você faz? Quando você estiver interagindo com as pessoas e tudo mais, você presta atenção em como as pessoas falam e o que elas falam. Porque você vai fazer uma engenharia reversa, nisso você vai perceber que aquilo que você fala e a forma com que você fala revela a inspiração espiritual que você tem para falar aquilo. Aí Davi fala, a espada não escolhe a quem devorar? O quê, velho? Quer dizer que você deu moral para a espada ao invés de dar moral para o Senhor? Por que você fez isso? E Deus, como onisciente que é, percebendo tudo isso e muito mais que eu não dou conta de perceber e ficando puto, putaço. Beleza, mas putaço e sereno por enquanto. E aí Davi fala, a espada não escolhe a quem devorar. Ah, é? Então tá bom. Porque presta atenção, lá em Jó, você tem, na Bíblia, tem um livro chamado Livro de Jó, e você tem lá o inimigo, tem o diabo e tal, e Deus manda, e o diabo obedece. Então o diabo, ele não é inimigo do Senhor, ele é escravo do Senhor. Por quê? Porque o Senhor é onipotente. Então a treta não é inimigo contra Deus, é inimigo contra você. Entende ou não? No Alcorão, você tem, e lá o Alcorão, eles representam o inimigo, eles chamam de Iblis. Tá? Tem um diálogo entre Iblis com Alá, em que Alá dá permissão para Iblis tentar os corações dos homens. Essa ordem vem diretamente de Alá, isso está lá no Alcorão, tá bom? O que acontece? Por quê? Você poderia pensar, mas por que Deus vai dar permissão para o inimigo tentar o coração de alguém? Deus não ama os seus filhos? Por que Deus vai testar? É muito simples. Você vai para a academia? O que você manda o teu corpo fazer na academia? Mete carga nessa jossa para você treinar igual um retardado e construir fibra muscular. Então você dá uma ordem para o seu corpo agir de maneira violenta, de maneira a tentar o quê? Acabar com a tua raça. Mas se você sobrevive, você fica mais forte. É a mesma lógica. Como assim se você sobrevive? Se você faz os exercícios, se você não sucumbe no meio do caminho. No mundo em que a gente vive, você só vai crescer se você trabalhar, se você fizer o esforço necessário. Só para você entender esse contexto. Então, Davi, ao invés de colocar Deus em primeiro lugar, colocou o quê? Colocou uma potestade em primeiro lugar, colocou o devorador em primeiro lugar. Então assim, pois a espada não escolhe a quem devorar? Você tá louco, velho? Davi enlouqueceu? Ele perdeu totalmente o juízo? E aí Davi, continuando na mensagem, reforça o ataque à cidade até destruí-la. E ainda insistiu com o mensageiro que encorajasse Joabe. Então tá bom. Quando a mulher de Urias, a Batseba, a que Davi carcou, ficou sabendo que seu marido havia morrido, ela chorou por ele. O que a Bíblia quer dizer com isso? Quer dizer que ela ficou triste com ele. Ela ficou triste com a perda do marido. Então ela gostava dele. Pelo menos, dá pra gente fazer essa suposição. Pô,
Acho que ela gostava dele. Ela não começou, ela não está escrevendo, ela dançou depois da morte dele e cantou. Não, ela chorou por ele. Então ela ficou triste. Por quê? Porque Davi mandou ele morrer. Então como é que pode? Se você realmente ama alguém, e na lógica bíblica, qual que é o prognóstico do rolê? Se você ama alguém, você vai se tornar uma só carne com essa pessoa. A ideia é, faça direito e fique com uma pessoa. Tenha um casamento e fique com esse casamento. Mas não pega alguém que já está com outra pessoa, que já está casado com alguém, porque essa pessoa já tem aliança com outra pessoa. E se você realmente gosta de alguém, a ideia é que você não faça a pessoa chorar de propósito. Que você não faça por maldade. Mas, nesse caso, ela chorou por uma ação proposital feita por Davi. Beleza. Passando o luto, Davi mandou que a trouxessem para o palácio. Ela se tornou sua mulher e teve um filho dele. Olha a cagada, velho. Então assim, bom, nos livramos de Urias. Agora vem para o palácio e vire minha mulher. Ela foi e aí teve um filho dele. Então imagina, você numa posição de completa... Imagina, a viúva tinha uma vida difícil, hein, cara? Na Bíblia, a pessoa viúva é assim, você tá jogando no modo very hard. Não era que nem hoje, que dá para você empreender, dá para você se empoderar e escambau. Naquela época, esquece esse trem. Então, a viúva, ela ficava meio que refém do universo, digamos assim, e das circunstâncias. E aí o cara pegou e tirou proveito de uma família desestruturada, tirou proveito, ele quebrou uma família, ele destruiu uma família. E não era qualquer família, era uma família de Israel. Você entende ou não? Davi, que era o rei de Israel, ele destruiu propositalmente uma família de Israel, do próprio povo. Que moral que um rei vai ter em governar um povo que o próprio rei destrói as próprias famílias? Mas como se não fosse o suficiente, não foi a própria família que o rei destruiu, foi a família dos outros. E tudo isso por causa de quê? Qual foi o motivo? Foi a luxúria, foi o desejo, foi a fome emocional. Você acha que isso agradou ou desagradou a Deus? Desagradou, né? E aí, versículo 27, mas o que Davi fez? Desagradou ao Senhor. Aí, então tá bom. Você quis brincar desse jeito? Então beleza. Então agora, segura a onda. E aí o que acontece? Segura a onda logo de Jeová, segura a onda logo, sabe, da inteligência infinita que vai, digamos assim, querer que você preste contas do que você fez. E aí sim, o famigerado versículo, ou melhor, capítulo 12. 2 Samuel, capítulo 12. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. E aí, ao chegar, ele fala em alegoria para Davi. Então, essa versão que eu estou lendo é a versão NVI, tá? Tem outras versões para você ler. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade. Um era rico e o outro era pobre. Agora, se você pegar na origem da semântica do rico, ele quer dizer nobre. Tá? E naquela época não tinha burguesia, não tinha esses burgueses no sentido de classe média e de endinheirados. Então, toda vez que fala de riqueza, pense em nobreza, tá? em posse. Beleza. Um era nobre e o outro era pobre. Ou seja, um era da realeza, o outro era da plebe. Um era um camponês e o outro era um senhor. Beleza. O rico tinha muitas ovelhas, muitos bois, mas o pobre não tinha nada. Só tinha uma cordeirinha que ele havia comprado. Qual que é a significância disso? Naquela época, você tinha dotes que você pagava para o pai da noiva, quando você se casava com ela. Então, essa cordeirinha comprada significava o quê? Bom, você comprou a noiva, você comprou o casamento da noiva. Nossa, mas isso é injusto, não se compra pessoas e tudo mais. Cara, é naquela época, milhares de anos atrás, tá? Releva um pouquinho, né? Você o empoderadão e tal, assim, né? Releva. Imagina que é um estudo de história isso daqui, tá? Mas também da sua vida. Então, o pobre não tinha nada, só tinha aquela cordeirinha.
que ele tinha comprado. Beleza. Ele a criou. E ela cresceu com ele. E com seus filhos. Então, da mesma forma que os filhos foram crescendo, a cordeirinha foi crescendo também. Ela comia junto dele. Então eles dividiam a mesa de refeições. Bebia do seu copo. E até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Então, o que Natan está tentando insinuar? Olha, ela bebia do seu copo. Você acha mesmo que um pobre vai dividir o copo com uma bezerra ou uma cordeira? Provavelmente não. Agora, caso o tenha feito, imagina que essa é uma condição de igualdade, de consideração. Sabe, você que tem pet, você que tem cachorro, gato e tudo mais, cachorro pode não beber no mesmo copo que o seu, mas às vezes dorme na sua cama junto com você, às vezes faz uma companhia para você, então você tem um laço afetivo, né? Então, o que acontece? Até dormir em seus braços. Olha o que o Natan está insinuando. Era como uma filha para ele. E muitas vezes, um matrimônio, tanto o esposo em relação à esposa, quanto vice-versa, acaba considerando um como o outro meio que como filho. Às vezes você cuida como um pai cuida da filha. E às vezes a mulher cuida do esposo como uma mãe cuida do filho. Isso é aceitável, é normal, em doses normais. Se fica exagerado, aí fica tóxico, tá? Beleza. Então você tinha o pobre, tinha toda essa vida e tal, lá com a cabritinha. Tá bom. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico. Viajante. Tá? E este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou dos seus bois para preparar-lhe uma refeição. Então você entende que é o quê? Um viajante faminto. Viajante está com fome, chegou de longe. Aí você lembra, olha, como é que você insinua que esse viajante tem a ver com espírito? Voltamos a Jó. E aí Deus fala lá para o inimigo, de onde você vem? Devagar e rodear sobre a terra. Ou seja, tá lá, sem rumo. Aí acabou chegando perto lá da vida de Jó. É a mesma coisa com o viajante, tá? Beleza. Em vez disso, ou seja, ao invés de pegar uma de suas próprias ovelhas ou dos seus bois para preparar-lhe uma refeição, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Olha que sacana. Você é nobre, você tem um monte de animal, você tem um monte de gado, você tem um monte de posse, você tem um monte de tudo. Mas aí você tira do pobre, que já não tem nada. E aí você pode até querer falar assim, não, mas batalha de teologia. Não, mas na parábola dos talentos é falado que aquele que menos tem, menos lhe será dado, ou seja, mais lhe será tirado. E aquele que mais tem, mais lhe será dado. E isso faz até uma certa lógica quando o pobre esconde por medo, mas aqui o profeta não está falando que o cara escondeu por medo, pelo contrário. Ele era pobre, ele tinha uma vida de pobre. Naquela época não tinha a escalada social que hoje tem. Então se era pobre, chances eram que você ia morrer pobre. E aí o cara criava filhos, ele criava a cordeira e ele fazia aquilo com o coração. Então não está dizendo que fazia por medo. Na parábola dos talentos está falando que o cara escondeu o talento por medo. Aqui não. Então, é improcedente você considerar que está certo o que o pobre fez. E que não, tinha que ter entregue a cordeira mesmo, aceito isso daí e pronto. Porque não se trata da riqueza que já pertencia ao rico. O rico deu aqueles talentos porque era dele. Mas no caso do pobre, o pobre tinha comprado a cordeira. Então era do pobre. Entende ou não? Beleza. E aí, Natan falou isso para Davi e basicamente ficou assim. E aí, Davizão, o que você acha que deve acontecer? Aí Davi ficou enfurecido e falou assim, juro pelo nome do... Fudeu, velho. Fudeu, com perdão da palavra. Juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Ferrou. Por quê? Lembra que antes ele tinha falado em nome da potestade do devorador? Agora ele falou em nome do Senhor. Lascou. Evocou uma hierarquia superior. E aí falou assim, o homem que fez isso merece a morte. Ou seja, ele imputou nele mesmo o destino. Então, o Senhor usou o profeta para fazer com que
o cara declarasse para ele mesmo a própria pena. Então essa é uma ação elegante do Senhor em relação ao cara. Beleza. E aí, Davi continuou a se enrolar, né? Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Puxa vida, como é que o cara tem coragem de falar que o outro agiu sem misericórdia? Será que Davi teve misericórdia da vida de Urias? Será que Davi teve misericórdia da vida de Batseba? Será que Davi levou em consideração as vidas que foram ceifadas por causa de uma ordem tola dele? Será que Davi teve piedade dessas pessoas, desses guardas, que ele mandou de propósito para morrer? Será que teve misericórdia da parte dele? Mas engraçado, né? Quando Davi tinha a palavra do Senhor para atacar o inimigo, no caso Golias, e prevalecer contra ele, aí Davi foi machão, né? Mas quando Davi estava numa posição de autoridade, o que Davi fez? Abusou do poder. Abusou do poder para satisfazer um desejo espiritual. E eu quero deixar bem claro isso para você não achar que eu estou criticando a pessoa Davi. Eu estou criticando a falta de conhecimento de Davi. Porque Davi, na própria Bíblia fala, foi um homem segundo o coração de Deus. Só que, ao mesmo tempo, Davi não tinha o conhecimento necessário para você entender quando algumas dinâmicas espirituais acontecem com você. E se você não tem esse conhecimento, você paga o preço da sua ignorância. Se você não tem conhecimento, você paga o preço da sua ignorância. Então, o que Davi poderia ter feito? Ao invés de carcar Batseba, poderia ter ido fazer flexão no chão, poderia ter ido treinar, poderia ter ido chamar uma das concubinas, uma das mulheres, poderia ter falado assim, nossa, é muita energia, eu vou para a guerra matar os inimigos do Senhor. Poderia ter feito qualquer coisa, menos ter chamado a Batseba depois que ele já sabia que ela estava prometida e matrimoniada com alguém. Então Davi não teve temor ao Senhor, porque Davi sabe, lá em Números, em Deuteronômio, lá naqueles, né, no Pentateuco e tudo mais, lá tá falando, né, o código de conduta, digamos assim. Olha, não é para você ficar com alguém divorciado. E aí tem lá assim, vamos supor, você se divorciou de uma mulher. Aí ela vai e se casa com outro cara. Isso é o que está na Bíblia, tá? Não sou eu que estou falando. Você se divorciou da mulher, ela vai e fica com outro cara. Aí esse outro cara se divorcia dela. Aí essa mulher volta para você. Não é para você ficar com ela de novo. Entende ou não? Isso é o que está escrito na Bíblia. Tá bom. Então tem, além dessa, várias outras regrinhas e vários outros direcionamentos para você viver uma vida segundo a lei mosaica, segundo a ideia, tá, que o Senhor quer para a sua tribo, que é o Deus onipotente, onipresente, onisciente. Beleza? Então tá bom. Então Davi sabia disso. Naquela época você já tinha um monte de gente, até porque Davi é herdeiro, digamos assim, de uma das 12 tribos, que foram fundadas só porque teve todo esse rolê. Não estamos falando de um bárbaro que não conhecia, que não sabia as escrituras. O cara sabia. E o cara sabia e mesmo assim cagou e andou para isso. Não, como é que você fala que o cara... É a prática, entendeu? E aí, o cara ainda falou assim, agiu sem misericórdia. Ah, tá bom. O que Natan falou? Natan disse a Davi, você é esse homem. Como assim, velho? Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Aí fudeu, né? Com perdão na palavra de novo. Mas assim, aí lascou. Porque quando o profeta fala, assim diz o Senhor, é embaçado. Eu o ungi, rei de Israel. O que eu fiz? Eu coloquei sobre você uma coroa. Eu coloquei sobre você essa coroa. E eu te livrei das mãos de Saul. O Saul, ele pareceu um coiote querendo pegar o Papaléguas. De todos os jeitos ele tentou pegar, velho. Todos os jeitos. Tacou lança, teleguiada, mas aí Davi abaixou na hora, virou na hora, a lança pegou na coluna. Saul reuniu um exército e por alguma maneira não deu certo. Então, coiote versus Papaléguas. Eu te livrei das mãos de Saul. Eu te dei a casa e as mulheres do seu senhor. Que senhor? Saul.
E não só Saul, tá? Mas tinha outro rei lá e tal, que desrespeitou Davi, aí Davi foi com o exército para catar o cara, porque não tinha dado de comer. Meu Deus do céu, velho. Só um paralelo rápido. Antes de Davi estar nessa época, ele estava lá com o exército dele, e Davi nessa época estava lá muito mais no campo de batalha, né? Onde deveria estar. E aí ele estava lá protegendo um povoado perto de um castelo do rei, que era soberano daquele povo, e falou assim, olha, nós está com fome, vai lá, e nós somos viajantes, dá de comer pra gente, porque a gente está precisando. Aí o cara escarneceu o Davi, aí o Davi foi e quis matar todo mundo, mas aí a mulher do rei chegou e interviu, e aí acabou apaziguando os ânimos, e Davi não precisou matar ninguém, comeu o banquete, ficou feliz, depois se casou com a mulher porque Deus matou o rei. Beleza. Mas quando aconteceu com Davi, a mesma coisa, só que ele estava no outro lado da história. Quer dizer, quando você está por baixo, aí você fica enfurecidinho, aí você fica bravinho. Aí você fica falando, mas cadê a misericórdia? Quando você está por baixo, aí você é machão. Mas e quando você está por cima? Cadê a graça que um rei deve ter para com aqueles que estão, entre muitas aspas, tá, embaixo dele? Cadê a graça? Cadê a elegância? Davi não apresentou essa elegância. Não obstante a isso, ou seja, não bastou não ter apresentado essa elegância, ainda agiu de maneira impiedosa e ainda agiu de maneira egoísta. Você acha que é legal isso? Não, não é legal. E aí o Natan vai falando isso para ele. Eu te dei a casa e as mulheres do seu senhor. Eu te dei a nação de Israel e Judá. Lembra em Jeremias que Israel estava se prostituindo e Judá desavergonhada também e tal? Então, Deus deu para Davi governar essas nações aí. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. O que Deus quer dizer com isso? E se tudo isso não bastasse para o quê? Para satisfazer o teu coração, para te dar uma vida boa e tudo mais, eu te teria dado mais ainda. Ou seja, eu tinha disposição para servir você ainda mais. Então não foi por falta de vontade da minha parte. Eu teria feito muito mais por você ainda. Mas por que você desprezou a palavra do Senhor fazendo o que ele reprova? Por quê? Você matou Urias o Hitita com a espada dos Amonitas e ficou com a mulher dele. Ou seja, você acha que Deus é bobo, velho? Davi não precisou matar com a própria espada de própria empunhadura. Davi mandou que ele morresse, mas a ordem veio de Davi. E Deus levou isso em consideração. Você matou Urias. Ele está falando isso especificamente. Você é responsável direto pela morte do Urias. Porque a ordem de colocar ele na frente de batalha foi sua. Então você matou Urias com a espada dos Amonitas, ou seja, dos inimigos. E ficou com a mulher dele. E olha só o que Davi ainda falou. E você ainda falou que a espada nunca escolhe a quem vai devorar. Ah, é? Você quis dar moral pro devorador? Então tá bom. Por isso, por conta desses crimes, a espada nunca se afastará da sua família. Aí vem a punição, aí é duro, é sofrido, né? A espada nunca se afastará da sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias o Hitita para ser sua mulher. O que Deus está querendo dizer com isso? E por que essa é a justificativa da razão pela qual a espada nunca vai se afastar da família dele? Porque olha só, quando você toma posse, tá? E vamos fazer, aqui somos todos adultos, né? Então vamos fazer um exercício. Davi, ele pegou e tomou a mulher de outra pessoa para ele, ou seja, ele tomou posse daquilo para ele. Quando você toma posse, você toma posse com tudo que está dentro, né? Com tudo que é consequente disso. Você vai comprar uma casa, um carro, você vai comprar aquilo e com tudo que tiver dentro. Por exemplo, você compra um carro, tem ar-condicionado, tem direção hidráulica, você compra com todas as configurações. Só que qual que é o problema? Você tomou algo que violaria a aliança com o Senhor. E quem é que interessa violar a aliança com o Senhor? Nesse contexto, a gente deduz que é o quê? Que é o devorador. Que é Sheol, que é o mundo dos mortos. Ou seja, que é todo esse simbolismo que representa uma classe de espíritos que é contra a palavra de Deus e contra os preceitos e o que isso significa. Por quê? Porque é oba-oba, velho. O que interessa é saciar a fome, agora.
Dane-se o porquê, dane-se a moral, dane-se tudo. Só porque é essa classe de espíritos. Então, por que você se associou, você firmou uma aliança com esse tipo de espírito? A espada nunca vai se afastar da sua família. A espada não escolhe a quem devorar, então tá bom. Então, para sempre, a espada vai ficar perto da sua família. O que isso significa? Vai ter matança na sua família. Só que na sua família significa o quê? Na família viva de Davi e nos descendentes de Davi. Olha a cagada que Davi acarretou para a sua própria família. E por quê? Porque Davi tinha uma posição de muita responsabilidade, de muita honra. Davi era nada mais, nada menos do que o rei de Israel. E como rei, ele mostrava o exemplo a ser seguido. Esse foi o exemplo que ele mostrou. Mas não bastou isso. Deus estava putaço. Ele estava mega puto. Ele estava assim, fumegando. Assim diz o Senhor, continua a pena. De sua própria família trarei desgraça sobre você. Tornarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Olha a merda, com o perdão da palavra novamente, de punição, que Davi acarretou para ele porque ele quis dar ouvidos a um viajante. Olha só a desgraça, como na própria palavra está escrito. Você, Deus falando através do profeta para Davi, você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Você quis se esconder, né? Para fazer isso com a Batseba e tudo mais. Então, agora o que vai acontecer com você é o seguinte: eu o farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Olha a vergonha que Davi trouxe para si. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Olha só, presta atenção, que isso aqui é vital, cara. Davi reconhece que pecou contra o Senhor. E Davi tinha falado que o cara merecia a morte. Davi tinha imputado sobre ele mesmo a morte. Davi reconheceu que pecou e Natã, o profeta, disse: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Aí você pensa, poxa vida, Davi se arrependeu? Será que se arrependeu de tudo? Você vai perceber depois que não. E aí Natã fala assim: entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Que menino? O filho que ele fez com a Batseba. Depois que Natã foi para casa, beleza, fiz aqui o meu trabalho, profetão lá, agora vou fazer as minhas outras coisas. Aí o que aconteceu? O Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. E aí Davi implorou a Deus em favor da criança. Aí você pensa, nossa, que bom o coração de Davi, ele está realmente quebrantado. É mesmo? Vamos seguir aqui para você responder. Davi implorou a Deus em favor da criança, jejuou, passou a noite deitado no chão, aí os oficiais se compadeceram: Davi, se levanta e tal. Ele: não, eu não quero comer. 7 dias depois a criança morreu. Aí os conselheiros de Davi estavam com medo de dizer que a criança estava morta, né? Depois de todo esse sacrifício. E aí, Davi acabou percebendo e perguntou: a criança morreu? Eu falei: sim, morreu. Então tá bom. Faz um banquete aí pra mim, eu vou tomar o meu banho e tal. Aí os caras: ué, como assim, velho? Você não tava todo mal? Aí Davi começou a louvar a Deus. Deus é grande, aquela coisa toda. Mas mudou tanto bipolarmente assim. O que acontece, Davi? Né? E aí os seus conselheiros lhe perguntaram, 2 Samuel, capítulo 12, versículo 21, por que ages assim? Enquanto a criança estava viva, jejuaste, choraste, mas agora que a criança está morta, te levantas e comes? Tão rápido? Mas você ainda não ficou meio bolado? Você ainda não teve aquele processo de transição e tal? E aí, olha a desculpinha esfarrapada que Davi faz. Nossa, como é que você fala uma coisa dessa? Leia. Enquanto a criança estava viva, jejuei e chorei. Eu pensava, quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Ô, Davizão, Deus tem que ter misericórdia da criança, não de você, para ela viver. Concorda ou não? Deus tirou a vida da criança. Deus declarou: a criança vai morrer.
Agora, se fosse para a criança viver, Deus tinha que ter misericórdia da criança, não de você. Mas Davi chorou lá no fundo para que Deus poupasse ele e não a criança. Aí, o que aconteceu? Deus tirou a criança, vamos ver o que Davi vai fazer. Aí Davi vai, então tá bom, então Deus não ouviu o que eu falei mesmo, então vou voltar ao modo padrão. Vou louvar, vou adorar e vou comer, né? Porque tô com fome. Devorador, lembra? Tô com fome. Aí o Davi vai e come. Lembra? O Natan falou, o cara tava com fome e tal, dá de comer, aí o cara deu do outro. Então tudo isso está interligado. Você precisa ler a Bíblia de verdade. E não só ler a meia boca, ler intensamente. Então, olha só. Davi ainda falou assim, agora que ela morreu, por que eu deveria jejuar? Velho, como assim? Por quê? Tu matou o Urias, velho. Tu matou o cara. Você matou a criança por causa do que você fez. E ainda, a Batseba ficou triste por sua causa. Você acha que você não tem problema nenhum? Você não deve se humilhar e buscar se arrepender do que você fez? E Davi não viu razão nenhuma. E aí você faz o link com o quê? Com o estudo anterior que eu falei. Judá se prostitui igual Israel e não vê problema nenhum nisso. Tá tudo certo. Não vê erro. E ainda se volta ao Senhor com um coração enganoso. É aí que você entende por que Deus fica puto com isso. Aí Davi vai racionalizando. Não, mas acabou, né? Eu vou fazer a criança voltar à vida. Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Ou seja, eu vou morrer mesmo. Uma hora eu vou chegar e ir até ela, mas ela não vai voltar dos mortos. Aí, e Deus vê tudo. Eu falei, olha só. Aí o que aconteceu? Davi consolou sua mulher, Batseba, e transou de novo com ela. E teve um menino a quem Davi chamou de Salomão, mas era para chamar de Gedidias. E o Senhor amou quem? Amou o filho. Por isso enviou o profeta Natan para dizer a Davi que o menino deveria se chamar Gedidias. Por quê? Não sei. Mas é Deus que está falando, então deveria ser chamado Gedidias, entende? Mas Davi, não, aqui é Salomão, velho. Eu quero chamar assim. Ah, então tá bom. E aí teve lá as tretas e tudo mais. Aí vai ter mais um monte de desgraça aí na família do Davi. Aí teve o filho que se ergueu contra ele. Aí teve incesto na família. Um querendo comer a irmã. E depois o irmão mata o irmão que comeu a irmã. E depois o irmão que matou o outro irmão quer tomar o trono do pai. Enfim, uma cagada homérica, estratosférica. Por quê? Porque Deus já tinha falado, a espada nunca vai se afastar da sua família. Davi morreu velho, farto de dias? Sim, só que se ferrou. Se ferrou muito. Deus perdoou Davi? Sim, perdoou. Mas olha a cagada. E aí o que acontece? Quando você de fato se arrepende verdadeiramente de todos os seus pecados, você de fato é absolvido de todos os seus pecados. O problema é que as pessoas não se arrependem. O problema é que elas fazem o que é errado e elas acham que está certo. Esse é o problema. E talvez se Davi tivesse se arrependido verdadeiramente de ter ceifado a vida, ceifado a morte é bom, né? De ter ceifado a vida de Urias, talvez Deus o perdoasse por esse pecado também. Mas Davi, no fundo, demonstrou que só queria livrar a própria pele. Enquanto a criança estava viva, eu pensava, jejuei, chorei e tal, por quê? Talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Então não foi misericórdia da criança, não foi um ato crístico, um ato de sacrifício pelo outro, foi um ato egoísta, de sacrifício por si próprio. É fácil você se sacrificar por você mesmo, né? É fácil você, nossa, Deus me perdoa e tudo mais, fiz uma cagada, mas na verdade é com medo de perder o que você tem. É fácil quando a tua motivação é a avareza. Difícil é quando a tua motivação é o altruísmo, é o sacrifício crístico. E talvez se Davi tivesse continuado a se humilhar, a jejuar, a orar, ele tivesse de fato entendido e aprendido e ensinado o próprio orgulho, a implicação da cagada que ele fez. Mas não.
Davi decidiu fazer aquilo só por ele. E ele achou que estava tudo certo. Ele achou que a criança morreu, então não tem mais nada para fazer. Ou seja, a ignorância foi tamanha que Davi não só deixou de se humilhar, mas também começou a agir como se nada tivesse acontecido. Então, veja o porquê que a desgraça acometeu a família de Davi. Você que está assistindo isso, toma cuidado, cara. Presta atenção. Porque a avareza é um bicho ruim, é difícil. E acompanha sempre o orgulho, acompanha sempre as posses. Você que vai conquistando mais coisas, você pode se iludir e achar que isso é pelo mérito seu, pela força do seu braço. E desconsiderar o papel principal de Deus na tua vida. E se você desconsidera o papel principal de Deus, da graça de Deus na tua vida, você começa a agir com orgulho, com soberba. E aí você endurece o teu coração. Aí você pensa, tanto faz, né? O filho já morreu mesmo. Dane-se. A criança já morreu. Por que eu vou continuar a chorar, a jejuar? Prepara um banquete aí para mim. Velho, Davi demonstrou de forma indireta que, por mais que tivesse declarado que fazia as coisas pelo Senhor, no recôndito, ou seja, lá no fundinho do seu coração, ainda ele estava dividido entre o devorador e o Senhor. Por quê? Porque ele foi devorar um banquete logo após. Por quê? Porque ele quis devorar, ele quis possuir a mulher de Urias. Por quê? Porque ele não se arrependeu. Por quê? Porque o profeta do Senhor falou, olha, chegou um viajante, ao invés de você dar o que você tem, ao invés de você sacrificar o que você tem, você sacrificou a posse de outra pessoa que era pobre e não tinha nada. Isso enfurece a Deus. E isso traz o quê? A espada como destino sobre você, a tua família, a tua linhagem. E agora, como é que você quebra esse destino se porventura isso passou a entrar na sua família, na sua linhagem? Você precisa se arrepender. É só isso. Deus não resiste a um coração quebrantado. Sabe o que não resiste? Mas por quê? Quando o coração de fato está quebrantado, quando de fato você se humilha e você fica magoado, e você fica sentido, e você fica, mano, eu sei que eu errei, velho. E aí fica pesado o seu coração. Deus não resiste a isso. Mas Davi não agiu assim. E, portanto, se ferrou. Se ferrou muito. E aí você pensa, mas Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque nas partes em que Davi honrou ao Senhor, Davi foi honrado. Quando Davi começou a desonrar o Senhor, Davi também foi punido. Simples assim. A honra, ela é sempre uma responsabilidade. Você quer ter... A honra é legal, né? É mérito, é os louros, é aquela... Nossa, toda aquela coisa bonitinha, um holofote, é você ser reconhecido, é tudo legal a honra, né? Essa parte é boa, mas qual que é a parte chata? É a responsabilidade. É o esforço, é a disciplina, é o treino, é o suor, as lágrimas, é aquela coisa toda, o sangue e tal. Então esse é o problema. Você quer o benefício, mas você não quer o esforço. Você quer só o que é fácil, mas você não quer pagar o preço. Enquanto você só quer o que é fácil, mas não quer pagar o preço, da hora, a espada vai cair sobre você e a sua família. Agora, quando você começar a entender que nada do que você conseguiu conquistar para você é seu de verdade, tudo pertence a Deus, aí você começa a honrar mais, não apenas a Deus, mas também ao que você fez. Você passa a honrar mais o quê? O valor das coisas. Você passa a valorizar mais enquanto você tem. E não depois de perder. E aí Davi valorizou o quê? Enquanto ele tinha. Valorizou o filho. Depois que perdeu o filho, ele deixou a vida normal. E esqueceu que ele continuava em débito com o Senhor. Em débito em que sentido? Oração. Jeremias fala e retrata sobre isso. Lá nos estudos bíblicos anteriores eu explico sobre isso. Ou seja, você tem a prostituição de Israel e de Judá. E é osso, cara, você lidar com esse tipo de prostituição de alma. Porque, de certo modo, Davi vendeu uma parte do próprio coração
para uma potestade negativa. Porque se Davi realmente tivesse 100% aliançado com Deus, Davi nem pensaria em cometer o pecado que cometeu. Então, o que acontece? Você tem na física uma coisa chamada de corrupção. Na física, a corrupção é o ponto depois do qual um estado de matéria começa a mudar de forma. Então você tem a água. Se você leva ela a 0 graus Celsius, ela começa a congelar. É uma corrupção. Sai do estado sólido, começa a endurecer. O que você percebe com isso? Você percebe que o frio, ele faz endurecer. E toda a potestade, todo o espírito negativo e tudo mais, todos eles, unanimemente, eles relatam que eles sentem frio. O que eles querem dizer com isso? Esse frio nada mais é do que um distanciamento da fonte de calor e luz. Uma distância da fonte suprema de toda a vida, que é Deus. Quanto mais você se afasta de Deus, quanto mais você se afasta dos princípios de Deus, mais frio você sente. E esse frio, ele causa uma corrupção na sua estrutura física. Da mesma forma que a água congela, ela endurece, quando ela fica distante, 0 graus Celsius, ela congela. Da mesma forma, o seu coração endurece quando está longe dos princípios de Deus. E o ao contrário também. Se você vai esquentando, a água ela vai do gelo, ela amolece, vira água e depois evapora. Então é um estado diferente da matéria. A mesma coisa com o seu coração. Seu coração está duro. E essa é a exata progressão, tá? Da matéria. Então você tem qualquer coisa sólida que você acha que é sólido, só é sólido porque ainda não está quente o bastante. Qualquer coisa na vida só é dura porque ainda não está próxima o suficiente da fonte. Segura essa. O seu coração ele só está endurecido pelo orgulho porque ele não está perto o suficiente da fonte. Você só está com mágoa no teu coração, você só está com rancor no teu coração, você só está endurecido, com soberba, com altivez, sabe? Frio no seu coração, porque você está longe de Deus. Quanto mais perto você se aproximar de Deus, mais o seu coração vai amolecer. Aí a questão é, você tem algumas matérias, alguns elementos químicos que eles demoram muito para endurecer. O nitrogênio, ele é um desses elementos que você precisa estar muito frio, velho. Muito frio para ele ficar líquido. Mais frio ainda para ele ficar duro, sólido. Agora, a água não. A água, normalzinho, ela já está líquida. E aí, se você coloca 0 graus, a água fica sólida. Agora, o nitrogênio, você deixa bem geladão, ele fica líquido. Ou seja, tem elementos diferentes. E o que você pode fazer com o seu coração? Você pode treinar o seu coração para que ele permaneça em movimento, ele permaneça mais quente, mesmo você estando num ambiente que é negativo. O que isso significa? Você preservar o seu nível de pureza, mesmo você estando num ambiente ruim, mesmo você estando num ambiente negativo. Então hoje, cada vez mais, e isso é até uma progressão, é uma previsão, né? Cada vez mais as pessoas e o ambiente, a mídia e tudo mais vai querer te distanciar ainda mais de Deus. Por quê? Porque é um experimento para ver qual que é o que você vai escolher, velho. Você vai escolher a Deus ou você vai escolher o mal? Escolhe. E as pessoas elas estão muito em cima do muro. Estão muito assim, hoje eu vou escolher Deus. Amanhã eu não sei o que eu faço com a minha vida. Hoje eu vou louvar, mas amanhã eu vou desejar o mal para o meu irmão. Hoje eu vou, sabe, fazer uma boa ação, mas amanhã eu vou cobiçar o que não é meu. Hoje eu, sabe, tá muito meia boca. Você tem que se decidir. Essa é a separação do joio e do trigo. Então esse é o chamado, esse é o fim dos tempos para você decidir qual que é o lado que você vai ter. Você vai escolher o quê? Você vai escolher a vaidade ou você vai escolher a retidão? Você vai escolher uma vida na qual você se sujeita a uma série de hierarquias e potestades, tudo negativo, ou você vai escolher Deus
como o centro da sua vida, ou você vai escolher Jesus como o centro da sua vida? O que você vai escolher? Naquela época, não se falava sobre Jesus. Mas no Novo Testamento, eles deixam bem claro que Jesus é filho de Davi. Ou seja, Jesus carrega essa linhagem, Jesus carrega todas essas problemáticas. E só um adendo, lá na frente, depois que Davi começa a se estrepar lá com o filho dele, com Absalão e tal, ele foge e dá um jumentinho para ele montar. E aí você vê essa mesma referência na Bíblia de um nobre, de um rei, montado num jumentinho, quando Jesus monta lá no jumentinho e o pessoal depois fala, Rosana, Rosana e o escambau. Por quê? Porque é uma referência cruzada. Vai estudar a Bíblia que você vai perceber. E aí você vai começando a juntar as pecinhas. Mas você precisa ler a palavra. Você precisa estudar. E não só esperar que alguém te explique isso. Porque você tem uma perspectiva única que você pode ter da palavra. E você pode sim ser guiado por espíritos positivos para ler o que você precisa naquele momento. Essa é a importância de você entender a lógica de Deus na sua vida. Então eu te convido, leia a palavra. Não apenas veja os estudos bíblicos e tudo mais, ou as pregações, mas leia a palavra. Estude a palavra, para você entender o coração de Deus. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, ou seja, foi uma derivativa, um desdobramento do coração de Deus. Eu convido você a ver o coração de Deus, a integral dessa derivativa. Como assim? Davi pegou só um pixel do quadro. Eu convido você a ver o quadro inteiro, a você ver como é o coração de Deus e a ter esse relacionamento com Deus. Porque isso é que vai fazer você prosperar hard. Isso é que vai fazer você, de fato, destravar na sua vida, não só com a força do seu braço, mas com a graça de Deus. Beleza? Por enquanto é só. Você viu que Davi pisou na bola gloriosamente e, por mais que tenha sido perdoado, na prática, ele poderia ter evitado um monte de desgraça que aconteceu na família dele, mas não fez por quê? Porque não se arrependeu verdadeiramente. Lá no fundo do coração. Ele queria misericórdia para ele e ele queria que Deus poupasse o filho. Ou não, peraí. Se você se sacrifica pelo seu filho, você tem que pedir misericórdia pelo teu filho. E não colocar você em primeiro lugar. Mas Davi não agiu assim. Então, tenha esse desenvolvimento emocional. E pode ter certeza que a sua vida vai ser muito melhor e muito mais fácil. O sábio aprende com o erro dos outros. O inteligente aprende com o próprio erro. Ok, mas é melhor se aprender com o erro dos outros. E na Bíblia já está escrito o que você deve fazer, o que você não deve fazer. E não é à toa que está escrito isso. Beleza? Que Deus te abençoe, tenha uma excelente semana. A gente se vê na próxima live, no próximo estudo bíblico. Um abraço e até a próxima.